Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco a respeito da inveja, tá? A inveja é um sentimento que ele vem principalmente da comparação. E por que eu queria falar sobre isso com vocês? Porque eu percebi isso e eu vejo que não só eu, muitas outras pessoas também perceberam que a rede social ela virou uma fonte de inveja, uma fonte de comparação. As pessoas postam coisas para causar inveja umas nas outras, as pessoas ficam ali acompanhando a vida umas das outras e ficam se comparando. Ah, fulano fez uma viagem, ah, fulano foi para tal canto, ah, fulano fez tal coisa. Por quê? Porque a pessoa está postando e tem gente acompanhando. Às vezes, quando a gente é criador de conteúdo, a gente acredita que o que a gente está postando as pessoas estão vendo com admiração, né? A gente posta ali para que as pessoas interajam e tudo mais, e a gente às vezes acha que as pessoas que estão vendo o nosso conteúdo às vezes têm as melhores das intenções. Mas nem sempre é assim. Lógico, tem pessoas que quando a gente tá feliz, a gente conquista alguma coisa, também ficam felizes, vibram por nós, sim. Eu não acredito que todo mundo seja invejoso no mundo, não. Eu acredito que tem pessoas que genuinamente se sentem felizes com o nosso sucesso, né? Quando a gente também tá feliz. Mas, nem todo mundo é assim, né? E por que eu digo a vocês que eu acredito que tem pessoas que são assim? Porque eu sou assim, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém conquistando alguma coisa, independente se é algo que eu tenho ou não tenha. Eu fico muito feliz, entendeu? Principalmente se for uma pessoa que eu conheço de perto a luta, sei que a pessoa passou por um processo, que a pessoa lutou, que a pessoa chorou, que a pessoa que teve os bastidores ali da vida dela, que não foi fácil ela chegar onde chegou, entendeu? Então eu admiro a pessoa ainda mais quando eu vejo que ela tem uma conquista e eu sei do processo que ela passou para chegar até ali. Então, eu sei que não foi de uma hora para outra, eu sei que não foi sorte. Uma pessoa que passa no concurso público não é sorte, teve esforço, teve estudo, teve dedicação. Tem gente que diz, ah, fulano passou por sorte. Só para desmerecer a conquista da pessoa. Não, não foi sorte, entendeu? Essa pessoa, ela teve que renunciar a muita coisa. Talvez deixou de sair para alguns lugares, deixou de fazer o que queria justamente em prol daquele objetivo, entendeu? Então, pessoas que não têm a mesma coragem, a mesma determinação, né, de uma pessoa de renunciar para conquistar outra, sempre vai desmerecer. Talvez até mesmo, como eu disse aqui por vocês, por inveja, né? Tem pessoas que têm inveja da sua determinação, entendeu? Da sua disciplina, da sua constância e tudo mais, do quanto você quer algo e do quanto você sonha em algo, né? Porque tem gente que já perdeu a vontade, o desejo, o sonho dentro do coração e quando vê alguém sonhando, vê alguém desejando, né, que bota a terra. Isso acontece muito, né, com pessoas invejosas. Então, nem todo mundo, gente, que vê o que a gente posta, fica feliz conosco, né? Fica feliz com o nosso sucesso, com a nossa conquista. Eu era o tipo de pessoa que eu postava muito, assim, principalmente quando eu tava muito feliz com uma coisa empolgada e tal, eu postava. Hoje em dia, eu repenso muita coisa antes de postar. Por quê? Porque eu tenho essa noção. Nem todo mundo que vê a nossa vida, vê a nossa rotina e tal, tá mandando coisas boas pra nós, né? A gente vai falar de energias e tudo mais. Eu sou cristã, então assim, eu acredito na espiritualidade. A Bíblia diz que a inveja corrói os ossos e que a inveja é pior do que a feitiçaria. Então a gente sabe que, na verdade, a inveja se trata de um espírito maligno, entendeu? Existe um espírito maligno por trás desse sentimento, atuando na vida da pessoa, né? E às vezes tem pessoas que elas já estão tão enraizadas na inveja que elas não conseguem perceber, né, o quanto o inimigo tem usado ela, porque tem pessoas que elas não entendem, né, o peso grande espiritual da inveja. Tem pessoas que realmente, tipo, tinha que buscar Deus, pedir para Deus sarar, para Deus limpar, para Deus fazer uma restauração, para tirar aquele espírito que já tá tão incrustado nela, na personalidade dela, que ela simplesmente é assim, entendeu? É aquele tipo de pessoa que se compete com todo mundo, que compara com todo mundo, que quer rebaixar todo mundo. Você já conhece esse tipo de pessoa? Que quer rebaixar os outros para ela estar por cima? Tudo dela é melhor, entendeu? Então, se você comprar um carro, o carro dela é melhor, o carro dela é mais rápido, mais bonito, mais confortável, mais novo, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tudo que você traz para uma pessoa que você conquistou, que você fez, a pessoa ou ela dá um jeito de desmerecer, dizer que não é tudo isso, ou ela coloca como se o dela fosse melhor, entendeu? Isso é uma grande característica, um grande traço de uma pessoa invejosa, porque essa pessoa, ela sente a necessidade de estar por cima o tempo inteiro, entendeu? Então ela faz com que toda a conversa dela gire em torno dela, entendeu? Então assim, às vezes você tá conversando com ela para contar uma novidade, contar uma coisa, e ela faz com que tudo seja voltada para si mesma, entendeu? Então, assim, conversar com uma pessoa que tem esse tipo de jeito, esse tipo de personalidade é algo muito complicado, porque a gente fica sem saber o que conversar com essa pessoa, o que contar. Porque parece que tudo que você conta para essa pessoa é como se não fosse grande coisa, tá entendendo? Então você pensa, para que eu vou contar algo a fulano se eu já sei mais ou menos como fulano vai reagir? Tem pessoas que a gente já sabe mais ou menos, né, que é uma pessoa invejosa e tal, às vezes a gente não conta.
Mas existem alguns sinais sutis, né, de uma pessoa invejosa que a gente às vezes precisa observar, que às vezes a gente conversando ali a gente não nota, né? E é interessante a gente observar, por quê? Porque a gente precisa proteger a nossa vida pessoal, as nossas informações de pessoas invejosas. Então, assim, eu vejo que é uma coisa que chegou até mim, né? Chegou um vídeo até mim que falava sobre isso. E eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que Deus pode utilizar várias formas para falar conosco. Ele usa pessoas, ele usa um conteúdo de internet, enfim. E já teve vários momentos que eu estava precisando de uma palavra específica e chegou um vídeo falando exatamente a palavra que eu precisava, né? Chegou uma situação assim que era exatamente o que eu precisava ouvir, né, para esclarecer algumas coisas na minha mente. Então chegou esse vídeo até mim e eu parei para refletir, eu pensei, poxa, pode ser isso, né, que esteja faltando na minha vida, talvez seja esse posicionamento que esteja faltando. E já tem algum tempo que Deus vem falando no meu coração para eu ser uma pessoa mais calada, para eu ser menos boca de sacola, porque eu era o tipo de pessoa que estava falando muita coisa da minha vida, entendeu? Com pessoas que eu acreditava que eu podia confiar, que no final das contas se mostraram não confiáveis assim e tudo mais. Então, isso tem me feito refletir muito, eu parei para pensar, não, peraí, eu acho que eu tô sendo muito boca de sacola, eu acho que eu tô falando demais, eu vou me resguardar mais, vou evitar falar mais algumas coisas. E Deus tem falado, sabe, gente, ao meu coração muito a respeito disso, pra eu não postar tudo na rede social. Basicamente virou automático, a gente tem alguma coisa interessante no nosso dia a dia, a gente querer compartilhar, querer saber o que as outras pessoas vão comentar, o que as pessoas acham daquilo, né, que a gente tá fazendo e tudo mais. E também, não vamos mentir, a gente quer um pouquinho de validação, né, porque todo ser humano gosta de um pouquinho de validação, então a gente quer ser elogiado, ser parabenizado de uma coisa interessante que a gente faz. A gente, assim, é bom pro nosso ego, né, quando alguém chega e diz, eita, parabéns, olha que incrível isso que você fez, que legal esse projeto, essa iniciativa, essa tal coisa que você tá fazendo. Isso alimenta a gente, né, alimenta um pouco a autoestima da gente, só que a gente não pode viver disso. A gente não pode viver de validação externa, por quê? Porque quando a nossa validação depende de algo externo, quando estiverem elogiando a gente, tudo bem. E quando não tiverem? E aí nosso ego vai lá para baixo, nossa autoestima vai lá para baixo, então a gente não pode estar dependendo de validação externa, né? Então acho que isso é algo que Deus tem falado muito comigo, para eu evitar postar muitas coisas e evitar ficar esperando validação dos outros, a aprovação dos outros, porque muitas vezes essas validações, essa aprovação não vem. E aí, se essa aprovação não vem, você vai ficar frustrado, entendeu? Por quê? Porque não vai ter a sua expectativa sanada, entendeu? Então, Deus tem falado muito comigo que eu venha buscar a aprovação dele, a validação dele, que eu evite postar algumas coisas na rede social, que eu entenda que nem tudo aquilo que eu vivo, né, eu preciso postar nas redes sociais, né, que tem muita coisa que realmente eu tenho que guardar para mim, que é um ato de sabedoria, na verdade, eu guardar algumas informações para mim mesma. E se, caso eu esteja querendo desabafar, falar alguma coisa, que eu venha falar com o Senhor, né? Que eu venha chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou passando por tal situação, venha agir na minha vida, enfim, chamar a presença de Deus para minha vida, sabe, gente? Deus, ele tem falado muito comigo a respeito disso, sabe? E muitas das vezes eu não estava ouvindo, né? Já tinha um tempo que Deus queria, né, que eu me posicionasse, que de fato eu parasse, né, de ficar postando algumas coisas na rede social, mas mesmo assim eu continuava, eu ficava tipo, será que é essa voz da minha cabeça? Eu pensava isso, essa voz da minha cabeça, só minha cabeça dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ou simplesmente porque eu tô desanimada de postar na rede social. Eu achava que era isso antes. Mas aí depois eu me dei conta que não, entendeu? Que começou a vir na minha cabeça várias e várias vezes, e tipo, para de postar, para de comentar da tua vida, entendeu? Guarda algumas informações pessoais para você, não sai contando para todo mundo teus planos, seu projeto, o que você vai fazer, seus próximos passos, né, as coisas boas que acontecem até você, guarda um pouco essas emoções felizes, que às vezes você quer transbordar de felicidade e contar para os outros, contar na rede social. Vinha muito isso no meu coração. E, gente, aconteceu um fato na minha vida, né, que por eu ser boca de sacola, falar demais, no momento que eu tava feliz, isso me trouxe prejuízo. Eu acabei tendo problemas por conta disso. E depois que eu tive esses problemas, eu parei pra pensar, poxa, era Deus. Era Deus o tempo todo que estava falando comigo para eu ser menos boca de sacola, para eu ser mais reservada e tudo mais, e eu não estava ouvindo. E aí depois que eu tomei na cara, eu tomei na fuça, tomei prejuízo e tudo mais, aí foi que eu vim me dar conta de que de verdade não era só pensamentos aleatórios da minha cabeça, provavelmente era um direcionamento de Deus. E eu paguei o preço por ignorar. Gente, toda vez que você ignora um direcionamento de Deus para sua vida, você vai quebrar a cara, entendeu? Então se tem uma vozinha na sua cabeça dizendo assim, para de ficar falando do seu relacionamento amoroso, dos seus filhos, do seu emprego, do carro que você vai comprar, da casa, entendeu? Para de ficar contando a sua vida, você tá feliz, você tá muito alegre, mas para de
querer achar que todo mundo vai vibrar com a sua felicidade, porque você tá feliz. Não, as pessoas não estão, gente. Hoje em dia eu vejo, as pessoas hoje em dia não ficam somente tristes com as suas conquistas, mas por quem você é. Se você é uma pessoa que tem paz, que é feliz, que é gentil, que é educado, uma pessoa assim que tem uma boa essência, as pessoas invejam isso. Às vezes bem mais do que bens materiais, porque bens materiais as pessoas trabalham e compram. Agora ninguém pode ser igual a você, ninguém pode comprar paz, ninguém pode comprar felicidade e alegria, ninguém pode comprar uma essência, entendeu? Isso é algo que faz parte de nós. Isso é algo que está intrínseco a nós, sabe? Então, tem muitas pessoas que olham isso em nós, invejam o nosso sorriso, invejam a nossa alegria. Teve uma pessoa que teve a audácia de chegar para mim e dizer que o meu sorriso era feio e tudo mais, e ficou falando mal do meu sorriso. E, na época, eu fiquei bugada, fiquei sem entender, porque eu nunca achei problema nenhum no meu sorriso. Na verdade, eu sempre gostei do meu sorriso, né? E aí, na época, eu comentei com meu noivo hoje, né, que hoje em dia é meu noivo, eu disse a ele, olha, tal pessoa ficou falando do meu sorriso, entendeu? Como se meu sorriso fosse feio e tudo mais. E falou tal coisa do meu sorriso. Ela tinha dito um termo lá, gente, que eu me esqueci, porque já faz um tempo que isso aconteceu. E aí ele disse, não, seu sorriso é lindo, eu amo seu sorriso e tal. E aí eu lembro que ele até tinha postado na rede social, nos stories, dizendo quanto meu sorriso era lindo, tinha postado uma foto do meu sorriso e tudo mais. E aí eu fiquei pensativa depois que aquilo aconteceu. Eu fiquei pensando, por que essa pessoa falou do meu sorriso, sabe? Eu nunca tinha ouvido nenhum tipo de crítica ao meu sorriso. Sabe? Eu sempre achei o meu sorriso normal, não o sorriso mais lindo do universo, mas eu não acho meu sorriso feio, sendo sincera, né? Sendo bem modesta também aqui com vocês. E depois eu entendi que, na verdade, essa pessoa, ela invejava meu sorriso, entendeu? Por quê? Porque eu era uma pessoa, gente, que independente dos problemas que eu estivesse passando, eu tava com um sorriso no rosto, eu tava feliz, eu nunca deixava que os meus dias ruins influenciassem na vida do outro, entendeu? Eu nunca ficava, tipo assim, descontando minhas frustrações, meus problemas e tudo mais na vida do outro, a ponto de tratar o outro mal, e nunca deixava que os problemas me derrubassem. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, se passava por algum problema, se reerguia, sabe? Eu podia cair do cavalo hoje, entendeu? Acontecer uma situação que me desestabilizasse hoje. Amanhã era outro dia, entendeu? Eu só ficava, não vou ficar prostrada não vou ficar no chão não e tal. Então, por eu ter essa característica, né, de me levantar, independente do tipo da situação, tem gente que via essa resiliência, né, e aí também ficava com inveja, né? Ficava tipo, como assim? Como assim ela se levantou depois desse baque? Porque tem pessoas que esperam que você fique frustrada, entendeu? Que você fique prostrada no chão. Geralmente, pessoas invejosas, elas ficam só esperando notícias ruins de você. Elas ficam esperando só você postar alguma coisa na rede social para ver se você vai postar algo ruim, para ver se você vai postar desgraça, se você vai postar alguma coisa ruim da sua vida, que é para elas comemorar, para elas fazer fofoca, entendeu? Então eu percebi, aconteciam umas coisas pessoais na minha vida, e essas pessoas nem me perguntaram como eu tava me sentindo e tal, mas ficaram fazendo fofoquinha do meu nome. E ali, naquele momento, teve um despertar na minha vida, sabe? Teve um estalo na minha mente, eu pensei, poxa, essa pessoa sabe que eu estava passando por uma situação delicada, nem veio conversar comigo, nem veio me perguntar como é que eu tô, não veio me dar conselho, nem nada, mas pra fazer fofoquinha sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento, sobre as coisas, faz. Então foi naquele momento que eu finalmente entendi a importância de ser mais silenciosa, entendeu? De guardar algumas informações mais pra mim. E aí, quando eu percebi que tinha algumas pessoas invejosas que só queriam saber desgraça da minha vida pra fazer fofoca, entendeu? Pra ter o que fazer da vida. Porque, na minha opinião, pessoas invejosas são pessoas desocupadas, entendeu? São pessoas que, de fato, não têm o que fazer. Porque se as pessoas tivessem projeto de vida, buscassem estudar mais, buscassem evoluir na vida, essas pessoas cresceriam exponencialmente. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês, nunca tentem ajudar um invejoso, entendeu? Por quê? Porque às vezes você pensa assim, fulano é invejoso, mas eu vou mostrar pro invejoso que ele também pode crescer na vida, entendeu? Eu vou ser um exemplo, uma inspiração pra ele não sentir inveja de mim, ele sentir uma admiração, pra ele perceber que ele também pode crescer. O invejoso não quer. Você tem que entender como o funcionamento do invejoso. O invejoso, ele não quer crescer na vida. Eles querem derrubar as pessoas. Eles têm preguiça de crescer. Então, a lógica do invejoso funciona assim. Eu não quero crescer, eu tenho preguiça. Então, se eu vejo uma pessoa crescendo, eu vejo uma pessoa atingindo de nível, e eu vejo que eu não consigo chegar até ela, o negócio é derrubá-la para que a gente esteja no mesmo nível. Então, a pessoa invejosa, no fundo, é uma pessoa preguiçosa, que não quer olhar para a própria vida. Por quê? Porque se você olhar para a sua própria vida para você crescer, isso vai dar trabalho. O invejoso, ele não quer renunciar a nada para conquistar, entendeu? Ele não quer pagar o preço, ele quer tudo rápido, ele quer ter a vida do fulano rápido, quer ter o relacionamento de ciclano rápido, quer conquistar o emprego dos sonhos rápido. Ele não quer suar a camisa para conseguir aquele nível, entendeu? Então, qualquer pessoa comum sabe que precisa ralar para conquistar alguma coisa, o invejoso não. Entendeu? Então, quando o invejoso ele vê você conseguindo alguma coisa, ele pensa o seguinte, devia ser meu.
Mas não é seu. Por quê? Porque o invejoso não tem disposição para chegar até lá. E ele sabe disso. Ele sabe que ele não tem a coragem que você tem, a ousadia que você tem para arriscar algumas coisas, para ter determinada essência. Ele poderia conquistar? Poderia. Ele poderia ter a essência que você tem? Poderia se ele cultivasse, mas ele não quer. A pessoa invejosa, ela prefere perder tempo olhando para a vida dos outros do que olhando para a própria vida. Porque se a pessoa invejosa gastasse tempo olhando para a própria vida, aquilo que precisa ser modificado na própria vida, e não para o próximo, essa pessoa já tinha avançado, ó, muito, então já tinha subido muito de nível. Mas o invejoso, ele nunca vai subir de nível, por quê? Porque ele nunca vai olhar para si. Porque para você crescer na vida, você teria que reconhecer, não, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa que olha para a vida dos outros, e que em vez de eu estar tratando a minha própria vida, eu estou olhando para a vida do outro. Então isso dependeria de quê? De humildade. Você tem que ter humildade para você mudar, para crescer. O invejoso não tem humildade. Se você chegar pro invejoso e você der, tipo, um toquezinho assim, olha, por que você não faz tal coisa, entendeu? Por que você é isso? Você é mais humilde e tal, tal. Ele vai rir da sua cara, ele vai debochar da sua cara. Por quê? Porque tem gente que, assim, tem um ego tão grande, gente, que não importa o que você fale, entendeu? Não importa o quanto você queira ajudar, o quanto você queira ser inspiração, a pessoa não quer. E a gente tem que entender, se a pessoa ela não quer mudar, se a pessoa não quer crescer, não quer prosperar, não existe nada que a gente faça. Nem Deus, que é soberano, desrespeita o livre-arbítrio dos outros. Então tem pessoas que são invejosas, que elas têm o livre-arbítrio de não ser, de refletir, de pensar assim, não, os meus atos podem estar prejudicando a vida de alguém, a minha difamação, calúnia, que inclusive é crime contra a honra, tá? Isso pode estar prejudicando a vida de alguém. E muitas vezes eles sabem que aquela pessoa que está caluniando, que você está mentindo, que você está difamando, vai prejudicar a reputação daquela pessoa por inveja. Você sabe às vezes que aquela pessoa não fez nada de mal para você, ou nunca fez nada de ruim, e você mesmo assim quer prejudicar por inveja. Tem gente que sabe, tem plena noção disso, mas tem maldade no coração e não vai mudar. Por quê? Porque é da índole daquela pessoa ser assim, maldosa, tá entendendo? Então tem pessoas que não adianta. Não adianta, você pode dizer, não, eu vou inspirar essa pessoa a ser melhor, eu vou mostrar através do meu exemplo e tudo mais. Não adianta. Com o invejoso, você tem que fazer o seguinte, identificar e se afastar. Não existe outra coisa que você possa fazer. É identificar, afastar, entendeu? Percebeu que a pessoa ela é muito curiosa, se compara muito com você, traz energia pesada para a sua vida e tudo mais, se afasta. Não coloca nem dentro da sua casa. Meu filho tá chorando, gente. Daqui a pouco continuo. Vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Um grande beijo.